Yoma de Mefistófeles monta seu Pégaso e sai voando do templo maléfico que guardava. Ele ri e então diz: parece que o senhorzinho ali também começou a agir, não é? Que bom, dando voltas e mais voltas. Deixe-me dar uma boa observada, senhor imperador do submundo. O que você fará? Nesse momento vemos Hades. Ele está à frente aos soldados rasos do seu exército, conhecidos como os espectros esqueletos. Ao lado de Hades estava Pandora, e os espectros aguardam as ordens de seu imperador, que finalmente se pronuncia. Obrigado por todos se reunirem. Agora o exército de Atena está sendo dizimado, e só restam 3 cavaleiros que estão tentando conquistar os meus templos malignos dos astros. Atena, que está sendo protegida pelos 3, perdeu seu cosmo e se transformou em uma simples garota humana. A destruição do exército de Atena é iminente. A hora para realizar o meu ideal chegou. Estão preparados para abandonar as suas vidas para isso? E assim todos os espectros ali presentes gritam: sim, se for para o Senhor Hades, nós damos nossas vidas. Isso mesmo, esse é o exército que adora o imperador do submundo. Hades diz: vocês são meu exército, e Pandora observava sorridente. Porém, de repente, tudo muda. Todos os espectros ali presentes começam a cuspir sangue. Eles estavam morrendo. E Pandora então se assusta, ela não entende o que estaria acontecendo naquele momento. Ela grita: Senhor Hades, os espectros repentinamente estão morrendo. Ela abre as cortinas de onde Hades estava e então se choca com o que vê. O deus do submundo havia pintado um quadro de todos eles. E então fez um X sobre o desenho, aquele X que traz a morte para suas pinturas. Pandora não entende por que Hades fez isso, e o deus do submundo responde: é doloroso, Pandora. Eu sempre tenho que matar as pessoas que estão próximas a mim. Ao longe, em cima de seu Pégaso, Yoma de Mefistófeles observava tudo com um sorriso no rosto. E Pandora então diz: mas o que, Senhor Hades? Por quê? Será que você irá matar até mesmo nós? O Senhor pretende nos condenar desta maneira? Hades então responde: não, Pandora, isso foi um auxílio. O imperador do submundo se vira. Ele tinha lágrimas nos olhos, aquelas eram lágrimas de sangue que estavam acompanhadas de um sorriso. Pandora está chocada, ela cada vez mais entende o que estaria acontecendo. Yoma, que observava ao longe, começa a rir, ele acha graça da situação. O deus do submundo continua dizendo: os espectros já estavam se deslocando para a espiral da batalha. Se a morte não puder ser dada igualmente, tanto aos espectros como aos cavaleiros, o auxílio não poderá ser dado do jeito de Hades. Pandora fica furiosa, ela finalmente entendeu e então grita: seu maldito Alone! A serva de Hades ataca com seu tridente, porém Alone, com apenas um movimento de mãos, bloqueia aquele ataque com seu cosmo. Pandora é jogada para trás com aquele impacto. Caída no chão em meio aos espectros mortos, ela observa Alone com aquele imenso poder divino e então diz: porque não era para você ter desaparecido, você esteve nos enganando. Mesmo sendo humano, você sempre nos enganou. Me enganou e enganou o exército do imperador do submundo. Pandora começa a chorar e completa: Senhor Hades, eu nunca tinha visto um humano tão pecaminoso. Você, Alone, é a verdadeira maldade. E então finalmente o amigo do Pégaso se pronuncia: você pode me insultar o quanto quiser. Eu estou sabendo há muito tempo que eu sou um humano malvado, que finge ser um deus. Porém o mundo da salvação está logo à frente. Foi por isso que eu matei as crianças do orfanato, minhas amigas dos tempos de infância, e as pessoas mais próximas a mim também. Eu, usando a morte, continuo salvando as pessoas desse jeito, para eles não existirem mais, para todos não sentirem a dor da pobreza, da discriminação e da guerra. Se for em prol disso, eu usarei a força de Hades quanto for preciso. Não deixarei ninguém mais me atrapalhar, mesmo que meus braços se partam e meu coração padeça. Eu certamente irei finalizar o Lost Canvas. O louco Alone se prova ser a verdadeira maldade. Ele trilhou uma estrada onde deixou apenas corpos mortos. Sua visão de mundo em paz é um mundo morto, onde ele tenha finalizado o Lost Canvas. O menino que virou um deus dá as costas a Pandora e sai daquele local dizendo: Pandora, se você não for permitir isso, você pode tentar me matar. Aí você terá que carregar a tristeza maior que a minha dor. Em pensamento, Alone dizia: sofra mais, Tema. Se não for assim, eu não aprovo ninguém a ficar em pé diante de mim. Mostre seu verdadeiro espírito lutando. Eu venho para encontrar você como um velho amigo. Aquele que salva o mundo com a morte não é Hades, mas sim Alone. Alone não é imperador do submundo e agora, conhecendo a verdadeira identidade de seu mestre, o que estará à frente da raivosa Pandora?
Ela não pode perdoar Alone, mas se estava tão decepcionada era melhor sair dali para seu próprio bem. De repente Pandora se assusta. A chama negra da salvação queima os corpos dos espectros mortos. A aparição de Cagarro de Bennu, o amigo jurado de Alone. Ele diz para Pandora, queime junto com eles. A serva de Hades então fala, Cagarro, é mesmo, você não se relacionava com os outros espectros. Eu achava engraçado quando o Senhor Hades se preocupava com você, seu traidor. Desde quando você juntou forças com aquele que se finge ser um deus? Pandora fica em posição de ataque com seu tridente. Ela espera uma resposta de Cagarro, o espectro detentor das Sapures de Bennu. E ele então responde, estou do lado dele desde que o encontrei. Pandora, desde que você fez os poderes de Hades despertar no Senhor Alone, você ficava o mais perto possível dele como a sua irmã mais velha. Você não sentiu o amor daquela pessoa a todos? E ela responde, eu não sei de nada. Para mim, se ele não for Hades, nada tem sentido. Assim também como o amor que eu continuei dando a ele. Cagarro fica em silêncio e Pandora continua, um espectro como você não entende. Para mim o Senhor Hades é tudo, não há nada além disso. Todo o resto foi roubado de mim. Em meio aos corpos dos espectros que estavam sendo carbonizados por Cagarro, Pandora se lembra daquele dia, onde no castelo de sua família, pela janela poderíamos ver a neve, e dentro do quarto, Pandora chorava debruçada sobre o cadáver de sua mãe na cama. E com suas palavras ela dizia, a minha mãe morta não deu à luz ao meu irmão, o Senhor Hades. O que sobrava era somente o corpo e a alma. As empregadas de Pandora securavam a menina que estava em prantos, porém de repente elas começam a cuspir sangue e ambas morrem. E a garotinha então pensa, será que até isso também já está sendo roubado de mim? Pandora se vira para trás e ela se depara com a alma de dois deuses, os gêmeos Thanatos e Hypnos. Ambos então dizem, o seu irmão, o Senhor Hades foi roubado e o significado de sua vida não existe sem seu irmão, então é melhor você recuperá-lo. A partir de agora você é a mulher que comandará o exército do Imperador do Submundo, a partir das ordens do seu irmão, o Senhor Hades. E se você não quer perder tudo, recupere seu irmão e mate aqueles que atrapalharem. A pequena Pandora naquele momento tinha lágrimas nos olhos, e no presente ela tinha lágrimas de sangue, então a irmã de Hades grita, sem isso, o lugar onde eu devo estar não é nenhum lugar, e eu vou te matar também se você me atrapalhar. Eu não perdoo ele e certamente vou encontrá-lo e recuperar o meu Senhor Hades. Pandora, com toda a sua fúria, invoca um raio extremamente poderoso dos céus. Aquilo não causa efeito em Cagarro, e enquanto os raios caíam, ele dizia, você disse recuperar o seu irmão. Excelente, não é? Com apenas um bater de asas, Cagarro cessa os raios de Pandora e abre um caminho entre as chamas negras. A irmã de Hades se pergunta o que seria aquilo, o que Cagarro pretende. O espectro então se pronuncia, eu senti que entendo as suas verdadeiras intenções. Siga por este caminho com isso que você possui, Pandora, para mostrar ao Senhor Alone a dor que você sente por seu irmão. Pandora então pergunta, o que? Você não vai lutar? Eu pretendia roubar o caminho ao derrotar você, mas tudo bem, é um caminho duro, mas eu seguirei por ele. Mas não é nada comparado ao caminho que trilhei até agora. A dama de vestido preto que segue pelo mesmo caminho que os cavaleiros, seu objetivo agora é enfrentar Alone. O espectro Cagarro de Bennu anda pelo templo maléfico de Plutão, onde se encontra o ateliê de Alone. Em pensamento ele dizia, somente esse lugar está cheio de quietude e paz. As pessoas dessa pintura foram salvas. Cagarro abre uma porta e entra. À sua frente está o gigante cão de 3 cabeças chamado Cerberus, o cão de guarda do inferno. E acima dele está Alone, que com o poder de Hades pintava os anjos do Lost Canvas. A única pessoa que faz o pincel correr com devoção, criando a obra-prima da salvação. Naquele momento Alone pintava uma menina e diz, Cagarro, o que você pensa sobre os verdadeiros sentimentos e intenções que existem nessa jovem mulher? O espectro permanece em silêncio e Alone responde, eu cansei? É somente isso que você pensa sobre essa garota? Eu já não posso continuar olhando, não posso continuar mais olhando. Quando o ponteiro deste relógio estelar der uma volta, o Lost Canvas estará pronto. Nessa hora, toda a tristeza do mundo irá desaparecer. Alone percebe o olhar assustado de Cagarro e então continua falando. Você se pergunta se eu estou errado, Cagarro? Pandora que luta com seus sentimentos por seu irmão chamado Hades. Tema e Sasha que acreditam na promessa que fizemos. Será que eles pensam que podem me parar ou que podem mudar o futuro? Então Cagarro responde,
É bom você pintar o Lost Canvas do jeito que acredita. Eles nunca irão chegar até aqui. Eu e também os Guardiões simpatizamos com a salvação proposta pelo seu eu humano. Longe dali, finalmente Tema, Sasha, Xion e Regulus conseguem chegar até o segundo templo maléfico. O Cavaleiro de Pegasus observa o céu e em pensamento diz: o que será aquele relógio? Estou com um pressentimento ruim, tenho que me apressar, espere por mim, Alone. Adentrando o local, eles se assustam com a quantidade das servas de Hades vestidas de preto, que escreviam intensamente nos livros. Tema então diz: o que? Esse é o segundo templo Vênus? Essas pessoas, por que será que elas estão escrevendo com tanta concentração assim? Subindo as escadas tinha outro espectro, que estava escrevendo e os responde: elas escrevem o tempo de vida das pessoas salvas pelo Lost Canvas. Então você poderia fazer o favor de não atrapalhá-las? Agora que o Lost Canvas está perto de ser completo, nós estamos muito ocupados. Tema pergunta: o que? Quem é você, um guardião dos templos malignos? Ei, me responda! O Cavaleiro de Pegasus é ignorado por aquele espectro que continua escrevendo intensamente no seu livro. De repente, tentáculos vindos de todos os lados prendem o Cavaleiro de Leão e de Pegasus, o que mantém Athena segura. Então o espectro que escrevia diz: não faça barulho, você não viu o relógio estelar lá fora? Se ele completar uma volta, o Lost Canvas ficará pronto. Tema e Sasha ficam assustados com aquilo e o inimigo continua dizendo: até lá eu tenho que anotar o fim de toda a humanidade nestas páginas. Este é o dever de Lune de Bauron, a estrela celeste da excelência. Finalmente sabemos o nome desse inimigo, ele é Lune, o espectro de Bauron. Tema então diz: e eu com isso? Nós temos que nos apressar e sair daqui logo. Porém Lune responde: que deselegante, o Senhor Alone está bem mais ocupado do que eu, assim vocês serão cortados em pedaços pelo meu chicote e será o fim. O espectro concentra o cosmo em sua pena e então iria escrever no livro. De repente várias estrelas cadentes destroem o chicote de Lune que aprisionava Regulus, Tema e Sasha. Lune fica surpreso e então uma voz se pronuncia: como sempre você se mantém ocupado com o trabalho, até mesmo no campo de batalha, não é mesmo, Lune? Aquele era Xion de Ares que diz: talvez o seu nome é que deveria ser escrito primeiro nesse caderno. Lune responde: ah, eu sabia que já tinha ouvido essa voz, então era você. Os dois inimigos se conhecem. Esse é o início da batalha entre Lune e Xion. O homem que guarda o templo de Vênus e conhece o Cavaleiro de Ares diz: Xion, quantas vidas humanas você acha que estão sendo registradas neste caderno aqui? São centenas de milhões. Não, na verdade desde o começo da história, o número que eu registrei até agora não se compara com esse. Eu sou aquele que sabe a história de todos os humanos. Você também, outrora, era qualificado para tal. Nesse momento vemos várias pessoas que já morreram e páginas que representam a vida escrita de cada uma delas. O trabalho de Lune é registrar a trajetória de cada ser humano. Os cavaleiros permanecem em silêncio. Tema, Sasha e Regulus observam Xion, que fica calado. E Lune continua dizendo: uma pessoa que como eu sabe administrar tudo. Pensar que 8 anos atrás você já tinha essas qualidades em um nível muito satisfatório. Xion então responde: eu estou diferente de quando nos encontramos. O meu mestre me mudou. É melhor você vir aqui e descer dessa mesa logo. Xion aponta o dedo para Lune e fala com firmeza, e o Pegasus entra no meio da conversa dizendo: isso mesmo, você só fica dizendo coisas snobs desse lugar alto aí. Nós não temos tempo para ouvir essa sua conversa tediosa. Saia logo daí, espectro. Lune, que folheava as páginas, ergue sua mão um pouco e diz: silêncio. Xion, a sua vida até agora está sendo gravada aqui. Lune procura nas páginas do livro a história de Xion e finalmente a encontra. Hakurei. Certamente o encontro com essa pessoa foi o que te desviou do seu caminho. No entanto, se você novamente responder à minha liderança, desta vez nos caminharemos como administradores, senão não terá sentido em sua vida. Lune intensifica o seu cosmo, o livro começa a brilhar e o chão onde os cavaleiros estão pisando se trinca, e de repente, Tema se surpreende, ele grita que o chão se cortou abaixo deles, e Lune então diz: esse é o inferno, o lugar onde pessoas que viveram de maneira errada como vocês caem. Xion, você outrora era um administrador, igual a mim, que leio os cadernos, porém você contava os machucados nas diversas armaduras. E então Xion responde: isso é conversa de antigamente, agora eu não tenho interesse em ser um administrador como você diz. Lune, porém, continua falando:
completamente envenenado. Só lamento que não pude prever a sua degradação. Deixe-me acabar com a sua vida. Os cavaleiros caem naquela fenda que leva direto ao submundo, porém de repente Lune de Balron se assusta. De dentro da fenda sai algo brilhante e o espectro então diz: o que? Um muro de cristal? Aquela era a maior técnica defensiva de Xion de Ares, a muralha de cristal. E Lune diz: o que? Um muro de defesa? Como eles vão se proteger com isso desta fenda do inferno? Não pode ser. De repente o muro que se ergueu cai perante Lune. Ele cai para a frente bem ao lado da mesa do espectro, que finalmente entende. Xion fez uma ponte de cristal. O Cavaleiro de Ares então se pronuncia: eu estou diferente em relação àqueles dias em que eu só observava as feridas das armaduras. Agora eu tenho amigos de verdade. Agora eu tenho amigos que são vivos. Subindo a ponte, Xion, Regulus, Temme e Sasha conseguem evitar de cair no mundo dos mortos. Xion fala para Lune: mesmo que você diga que eu estou envenenado, eu não me importo. O espectro continua calado enquanto Xion diz: Senhorita Athena, por favor, prossiga na frente por este caminho de cristal, junto de Tema e Regulus. Não temos tempo, e eu também certamente vou seguir vocês daqui a pouco. Nesse momento, Athena olha para ele e sorri. Ela diz: a forma como você fala dos seus amigos me lembra muito o Hakurei quando era jovem. Xion grita para irem rápido. Athena junto de Pégaso e do Leão avançam sem questionar. Lune, porém, não deixaria que tudo fosse tão fácil. Ele ataca com seu chicote de Balron e diz: seu tolo, eu vou fazer os três em pedaços. Xion estende sua mão e mais uma vez consegue salvar a todos, utilizando a muralha de cristal que impede Lune de atingir Tema, Sasha e Regulus. Os três conseguem fugir daquele templo, e Xion sobe as escadarias em direção de Lune, que dizia: você ainda pretende me fazer registrar essa sua vida vergonhosa? Não posso mais aguentar, eu realmente deveria ter cortado a sua cabeça naquela época. Nesse momento vemos uma lembrança de Xion quando era jovem. Ele está com as ferramentas de reparar armaduras, diante das ruínas da estátua de Buda. Os laços entre Xion e Lune, o que terá acontecido no passado desses dois.